meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Louvado seja o Senhor. Nós te damos graças, Pai, nesta noite. Nós te louvamos por estarmos na tua presença. Nós te damos graças, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem operado nas nossas vidas, pelo teu agir, pelo teu trabalhar, pelo teu cuidado. Como acabamos de ouvir este hino, Senhor Deus, o salmista diz como o Senhor nos guarda, Senhor Deus, como o Senhor nos protege, como o Senhor nos ama, como o Senhor tem sido fiel, como o Senhor tem sido grandioso, tem cuidado do nosso andar, do nosso pensar, do nosso falar. Muitas vezes nos guarda de coisas que não sabemos que vai acontecer, mas o Senhor já está nos guardando. Muitas vezes não vemos e o Senhor está nos guardando e nos dirigindo. Por isso, te louvamos nesta noite, Pai. Somos gratos a Ti pela Tua grandeza, pela Tua fidelidade, por esta palavra que não muda, que não volta vazia, pela palavra que tem nos sustentado, esta palavra que tem matado a nossa sede, tem nos alimentado. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos juntos nesta noite. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada ouvinte, de cada amigo, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, das famílias, dessas casas, desses lares, porque eu sei que o Senhor tem cuidado, eu sei que o Senhor tem guardado, eu sei que o Senhor é fiel, a tua palavra é fiel, e nós te louvamos nesta noite, Pai Todo-Poderoso. Bendizemos o teu nome, glorificamos a ti, Senhor dos exércitos. Colocamos, Senhor, e agradecemos a ti as vidas que necessitam de milagres, Juarez, a Wanda, Senhor Deus, o Gabriel. Senhor, vai entrando com providência, com cura, vai sarando. A minha mãe, Senhor Deus, vai tocando aquele vaso, vai tocando suas vistas, vai abençoando agora em nome de Jesus, Pai. Prepara, Senhor Deus, prepara uma bênção grande para cada um deles, destas vidas, desses nomes, vai operando milagre, vai tocando seus corações, vai transformando suas mentes, seus pensamentos. Senhor, o teu poder nesta noite possa vir de encontro a cada um deles, que teu Espírito Santo possa tocá-los, que a tua glória, o teu Shekinah possa estar curando, Pai, porque tu és um Deus que cura, um Deus de milagres, um Deus que santifica, um Deus que opera maravilhas, ó Pai, e nós te louvamos nesta noite, porque é em teu nome que nós oramos e sabemos que quando estamos na tua presença, tudo se renova,
renova, tudo se faz novo, tudo, Senhor Deus, é transformado. Transforma-nos nesta noite, Pai. Transforma os nossos corações obedientes a Ti, Senhor Deus. Transforma, Senhor. Tira dos nossos lábios murmuração, reclamação, Senhor, mas que possamos Te louvar, porque sabemos que o Senhor opera milagres, porque sabemos que o Senhor atende o coração, pedido justo, o clamor do justo. Sabemos que o Senhor está atento, Senhor Deus, a cada um de nós nesta noite. Por isso colocamos nossas vidas no Teu altar. Obrigado, Jesus. Guarda esse tempo que estaremos contigo, meditando na Tua palavra. Dirija cada um de nós nesta noite. Guarda-nos e livra de todo e qualquer mal, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amados. Boa noite para todos, né? Eu não estava ouvindo ninguém falar aí, mas agora estou vendo Dediel, né? A Maili, a Aline, né? Samuel, Débora, saudade de vocês. Fazia tempo que a gente não se via, né? Muito tempo. Mas estamos juntos nesta noite e vamos lá. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em 2 Reis, capítulo 5. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. É muito bom estarmos juntos novamente. Louvado seja Deus. 2 Reis, capítulo 5. É um texto conhecido de todos nós. Mas eu não gostaria de falar hoje, especialmente, né, sobre a cura de Naamã. Eu gostaria de falar um pouquinho da menina, né, que apresentou Naamã aquele que podia fazer um milagre na vida dele. E diz assim, o versículo 1 do capítulo 5 do 2 Reis. E Naamã, general do exército do rei, algumas versões dão a capitão, né, em vez de general, era um grande homem na frente de batalha do seu senhor, e muito acatado, pois por ele Deus deu a salvação à terra, à Síria. Era homem valente, porém leproso. E os sírios saíram em tropas e fizeram prisioneira da terra de Israel uma jovem pequena, e estava a serviço da mulher de Naamã. E disse à sua senhora: quem dera se meu senhor estivesse à frente do profeta que está em Samaria, então ele o curaria de sua lepra. E veio e disse: o seu senhor, assim, assim, falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e enviou a carta em suas mãos, e levou talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, e estava escrito: agora, portanto, chego esta carta até ti, e saberás que te enviei a Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: eu sou Deus? Posso matar e ressuscitar? Pois esse me manda curar um homem de sua lepra. Pois assim sabeis, peço-vos, e vede que ele anda procurando ter ocasião contra mim. E quando ouviu Eliseu, homem de Deus, dizer que rasgara o rei de Israel suas roupas, mandou dizer-lhes: por que rasgaste as suas roupas, suas vestes? Venha ele a mim, e saberás que existe um profeta em Israel. Aleluia, amados. Louvado seja Deus. Lindo texto, né? Maravilhoso esse texto aqui. Olha só, amados. Deus colocou no meu coração sobre essa menina. Se nós lêssemos o primeiro versículo, tão somente parássemos só antes do finalzinho, nós iríamos ver que Naamã, sendo o capitão ou general do exército, o rei da Síria, era um grande homem na frente do seu senhor, muito acatado, né? Pois por ele Deus deu a salvação à Síria. Era homem valente. Se nós lêssemos isso aqui, terminássemos aqui nosso texto, nós iríamos ver que nós estamos diante de um homem excepcional, um homem de moral elevada, um homem que era herói na Síria, um homem que era respeitado por todos, um homem que tinha todas as qualidades, né, de sucesso. Né? Era um homem que tinha tudo, né, para ser exemplo de um grande sucesso, exemplo de alguém que era respeitado em toda a nação da Síria. Mas o texto do capítulo 5 de 2 Reis, lá no finalzinho, ele coloca, né, porém, Naamã era o quê? Era leproso, né? Ele não tinha saúde, ela significava o pecado. Sabemos que a lepra simboliza o pecado, simboliza a morte, simboliza alguém que não podia ser curado, alguém que não podia viver em sociedade. Significa alguém que não podia estar no meio de pessoas, não podia sair nas ruas, né?
Então, nós vamos vendo que o quadro, o fundo principal desse texto era que Naamã, apesar de ter todas as qualidades, ele não tinha o principal, talvez, né? Que é a cura. Né? Talvez as pessoas buscam dinheiro, as pessoas buscam sucesso, buscam carros novos, casas novas, mas se você não tiver saúde, amados, o dinheiro não vai te servir para nada, a casa nova para nada, o carro novo para nada, porque você não vai poder usufruir disso tudo. E esse é o estado de Naamã. E no texto nós vamos ver que Deus trata com várias pessoas, não vai dar tempo de eu falar de cada uma delas, mas, resumidamente, Deus fala de Naamã, Deus fala da menina, Deus fala do rei da Síria, do rei de Israel e do profeta Eliseu. Mas o fato, amados, é que existia uma menina que foi levada cativa para a Síria, e diz a palavra de Deus que essa menina foi servir justamente na casa de Naamã, servia a mulher de Naamã. Nós poderíamos pensar e muitas vezes imaginar que e as pessoas podem falar que as coisas acontecem por acaso, mas nós vamos ver que tudo o que Deus faz tem propósito, tem planos, tem objetivos, porque Ele está sempre presente nas nossas vidas. As pessoas às vezes dizem assim: mas Deus não está olhando para mim, Deus não cuida, eu tenho orado e nada acontece, eu tenho clamado e nada acontece. Deixe-me dizer uma coisa: quando nós clamamos ao Senhor, amados, Deus ouve, Deus responde, Deus está atento, Deus está vigilante. Eu gosto daquela passagem que ele fala para Jeremias, lá no capítulo 1, Jeremias: exerço vigilância, eu zelo pela minha palavra, eu zelo por aquilo que eu tenho falado a vocês. E Deus fala sempre na palavra de Deus: vinde a mim, clama a mim, fala comigo, arrazoeis comigo, traga os seus problemas até mim, fale a coração nesta noite, coloque diante de mim aquilo que está te deixando muitas vezes sem dormir, ansioso, preocupado. Um Deus que é tão soberano, tão poderoso, tão atento, tão preocupado. Ele está sempre velando por aquilo que ele fala. Ele zela por cada um de nós. E ele estava aqui neste instante, agindo e começando a agir num lugar distante de Israel. Era uma casa distante, um povo estranho, um povo que não conhecia Deus, era um povo gentil que não sabia quem era o Deus verdadeiro. E aqui está agora uma menina vinda de Israel. Uma menina que não fala muito a respeito dessa menina, sua família, por exemplo, mas podemos imaginar que uma menina de 8, 10, 12 anos era uma menina que deixou muitas saudades, talvez, na sua casa, na sua família, dos seus pais. Talvez essa menina carregava uma saudade muito grande dos seus pais, da sua cidade, do seu país, da sua casa, da comida dos pais ou da mãe. Mas aqui a palavra de Deus diz que essa menina servia a mulher de Naamã, e talvez ela ouviu falar, ou ela já estava vendo que o seu patrão não tinha saúde, ao contrário, o seu patrão era doente, era leproso. E quando essa menina fica sabendo que Naamã é doente, a palavra de Deus diz aí, nós vamos perceber que esta menina, imediatamente, ela toma uma decisão na sua vida. Ora, quando nós temos a palavra de Deus, nós podemos muitas vezes, com uma pessoa ao nosso lado, ao nosso redor, necessitado, nós podemos falar a palavra de Deus, nós podemos nos calar. Nós podemos falar para essa pessoa: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Ou podemos ficar calados para evitar problemas. Muitas vezes preferimos ficar calados para evitar situações vexatórias. Preferimos não ser perseguidos. Preferimos que as pessoas nos deixem no anonimato. Preferimos muitas vezes ficar em silêncio. Não queremos saber, não queremos que as pessoas saibam a quem nós servimos e de quem somos. Temos medo que as pessoas descubram que nós adoramos um Deus verdadeiro, que nós adoramos a Jesus. Eu falo por mim, porque onde eu piso, amados, pessoas importantes ou simples, eu abro minha boca e começo a falar de Jesus. Eu começo a falar que Jesus é meu amado. Eu começo a falar daquilo que Jesus tem feito, do que Jesus tem apresentado, do que Jesus fez lá atrás, do que o Senhor está fazendo nos dias de hoje. Eu falo para elas: não, você tem uma pessoa que pode fazer na tua vida infinitamente mais. Mas muitas vezes, algumas, e sabemos disso, que alguns se calam para evitar problemas. Mas essa menina, ela tomou a decisão de falar sobre uma pessoa. Nós não sabemos se alguém da família dela foi curado por Eliseu. Nós não sabemos se ela foi curada por Eliseu. Nós não sabemos se ela ouviu falar
que não é revelado, o texto não fala. Mas o que sabemos é que esta menina tinha uma marca no seu coração, marca esta que não permitiu que ela ficasse em silêncio. Você se lembra do que Paulo chegava a dizer? O amor de Deus me constrange. Eu falo daquilo que eu conheço. Eu falo daquilo que eu sei que é verdadeiro. Eu falo daquilo que eu sei que a palavra de Deus não mente. E é isso que essa menina estava fazendo agora. Ela estava marcada por algo lá de trás, que a trouxe aqui na casa de Naamã e servia a mulher de Naamã. E essa menina, vendo toda aquela situação, lembrou de um profeta chamado Eliseu. Porque aquele que tem a marca da promessa sabe de quem está falando. Aquele que tem o chamado de Deus sabe quem é o seu Senhor. Aquele que tem o chamado de Deus sabe que não pode ser enganado por coisa alguma. E você e eu, amados, temos um chamado de Deus na tua vida. Eu não sei da experiência de cada um de nós que estamos aqui hoje, mas uma coisa eu falo: você tem que buscar ter experiências com o Senhor. Você tem que buscar ter batismo no Espírito Santo com Deus. Você tem que buscar se encher da graça, buscar a palavra, buscar a Deus, ler, meditar. Você tem que ter encontros verdadeiros. Eu vejo que muitas vezes as pessoas estão vivendo a fé do outro, quando na verdade o Senhor está chamando você para se encontrar. Mas que um pai quer carregar o filho, quer carregar o neto, quer carregar a esposa quer carregar o filho e a filha e todo mundo, e pensamos que podemos fazer isso na vida espiritual, mas chega um momento na vida espiritual que nós temos que ter decisões pessoais. Essa menina não falava de simplesmente por falar, ela falava porque ela tinha conhecimento que havia um homem Israel que podia curar. E quando você e eu estamos na presença de Deus, e quando você e eu estamos com pessoas que não conhecem a Deus, qual tem sido a nossa atitude? Nos calarmos ou falar da salvação? Ou falar daquele que pode fazer milagre? O que você tem falado das pessoas que você tem se deparado que estão mortas? Porque muitas estão espiritualmente mortas. Muitos não conseguem nem o nome de Jesus. Não querem saber quem é aquele que pode curar, aquele que pode sarar, aquele que pode mudar, aquele que pode transformar. Mas esta menina, amados, ela não ficou em silêncio, ela abriu a boca e disse: olha, se esse homem tivesse, quem dera, se o meu Senhor estivesse na frente do profeta que está em Samaria, então ele o curaria da sua lepra. Ora, amados, se você e eu soubéssemos que tem alguém que possa te curar, o que você faria imediatamente? Você iria sair correndo em direção a esta pessoa. E eu estou falando para você nesta noite que nós temos alguém que pode nos curar, e o nome dele é Jesus, e você pode ir até ele nesta noite e clamar a tua cura, e receber o teu milagre, receber a tua porção. Você pode receber nesta noite o milagre que você tem buscado. Você pode receber nesta noite a cura que você tem procurado. Você pode receber nesta noite aquilo que Deus tem falado, se tão somente tu estiveres na presença dele. Porque quando você e eu entramos na presença do Senhor, você não volta de mão vazia. Quando você entra na casa do Pai, você não volta do mesmo jeito que você entrou. Quando nós entramos na casa do Pai, ali há muitas bênçãos, ali há prosperidade, ali há abundância, ali há cura, ali há milagres, ali há Shekinah, ali há cânticos. Quando Isaías olhou para o Senhor, o trono de Deus, ele viu anjos cantando: Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. E eles cantavam e glorificavam e bendiziam o Senhor. E é isso que o Senhor tem falado através dessa menina. Ah, se você estivesse lá em Samaria, como Deus está chamando você para entrar em Samaria, como Deus tem preparado uma Samaria para cada um de nós, como Deus tem preparado você para se encontrar com esse Deus poderoso, como Deus tem ansiado estar com você. Olha de nós quando você mesmo está passando por lutas e eu estamos passando por lutas. Deus está com você. Deus está ao seu lado. Deus está na tua vida. Deus está cuidando de você nesta noite. O que Ele pede para nós? Um pouco mais de coragem, um pouco mais de ousadia, um pouco mais de fé. Quando disse uma passagem, se alguém pedir para você andar uma milha, ande duas. Um pouco mais. Seja ousado. Nós estamos precisando ser despertados pelo Espírito Santo, precisamos de ousadia, precisamos ter mais coragem. Nós somos muito acabrunhados, somos muito apequenados, ficamos muito dizendo: Senhor, isso não é para mim. É você sim.
Deus prometeu que vai fazer grandes coisas na tua vida. Receba um milagre na tua vida, receba a palavra de Deus. Deus disse que vai salvar tu e a tua casa. Continue orando e clamando, porque Deus vai salvar tu e a tua casa. Deus disse que iria te sustentar com 1.000, com 2, com 3.000, não sei quanto. Ele disse que vai te sustentar até o fim. Não vai faltar, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Está aí atrás, no mesmo esse livro aqui vai dizer isso. Não vai faltar alimento, não vai faltar roupa, não vai faltar uma casa. Sabe por quê? Porque é a promessa de Deus. O que ele pede para nós é coragem. E essa menina teve coragem. Essa menina foi ousada. Essa menina disse: se ele estivesse na casa lá do profeta em Israel, ele seria curado. Lá ele seria curado. Aqui. Ah, amados, nós temos tudo e estamos vivendo como se não tivéssemos nada. Nosso Deus é rico e vivemos como se não tivéssemos nada. Nosso Deus é que cura e vivemos doentes. Nosso Deus é o que sara e vivemos toda hora reclamando. Nosso Deus ele é abundante e nós ficamos vivendo uma vida escassa. Por quê, amados? Está precisando, ou estamos precisando nos encontrar com Deus, no trono dele, em comunhão. Tem um hino aí que nós estamos cantando ultimamente aí que Deus ele quer intimidade, ele quer estar com você, ele quer te conhecer, ele quer que você o conheça, ele chama você para se humilhar diante dele e falar: Senhor, eis-me aqui, como Deus chamava Samuel. Samuel, e ele estava atento, seus ouvidos estavam atentos para o chamado. E a pergunta que eu te faço nesta noite é: o quanto você tem estado compromissado com a causa de Cristo? O quanto o seu coração tem ansiado pelo Senhor na tua vida? No último culto que nós tivemos juntos, eu falava que Deus tem nos chamado para ser reis e sacerdotes. Deus tem nos chamado, Deus tem falado muito comigo sobre sacerdotes. E eu não estou conseguindo trazer essa palavra para esse grupo aqui, não sei por quê. Deus tem falado no meu coração. Se eu parar de sair daqui hoje do ar, quando eu for dormir, Deus vai falar de sacerdote para mim. Quando eu quero pregar sobre sacerdócio com vocês, eu não consigo. Mas Deus tem falado sobre sacerdotes. Deus tem chamado você para ser sacerdote. Deus tem chamado você para interceder. Deus tem chamado você para clamar. Deus tem chamado você para ser ousado. Deus tem chamado a cada um de nós para sermos violentos de espírito. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus, você não toma o reino de Deus sentado numa cadeira tomando água, tomando água de coco na praia, mas você toma o reino de Deus com o joelho no chão e clamando a Deus e batendo na porta, e ela vai se abrir, porque o Senhor diz: clama a mim que eu vou te responder coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu vou te colocar em posição de vencedor, amados. Paulo dizia que o nosso físico habita numa terra, mas o nosso espírito, pela fé, nós vivemos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós já estamos na casa do Pai. Você e eu fazemos morada na casa do Pai. Mas o quanto este evangelho tem te marcado? O quanto essa menina foi marcada a ponto de dizer isso? Não vamos ter tempo de entrar em cada situação aqui, mas nós vamos ver aqui. Naamã foi falar com o rei da Síria. Não pôde resolver o problema dele, não pôde fazer nada, porque não pode curar ninguém. Depois ele foi, versículo 4. Versículo 6, ele foi até levar carta para os reis de Israel, também o rei de Israel não pôde fazer nada, ao contrário, ficou nervoso, rasgou suas vestes e diz que: sou eu por acaso Deus? Posso eu curar alguém? Posso eu ressuscitar? Porque o rei de Israel havia se esquecido. Porque nós temos a tendência de nos esquecer que nós temos um Deus que criou tudo, que nós temos um Senhor que está tomando conta da tua causa nesta noite. Você pensa que Deus não está vendo, mas Ele está. Mas Deus está vendo o quanto que você o honra diante dos teus amigos. Eu até falava para meus filhos esses dias: se alguém te convidar para alguma coisa que não é na causa do Senhor, se não é coisa de Deus, se não é uma festa do Senhor, não vá. Se você tiver que escolher entre a coisa de Deus e a coisa do mundo, fica a coisa de Deus. Vá para a casa do Senhor. Os jovens foram atacados essa semana para essa festa de Halloween e nós tivemos que ficar ali conversando com as crianças: olha, isso não é para você, isso não é para você. E Deus foi criando um caminho, Deus nos deu estratégia e graças a Deus deu certo. Porque o mundo fica lançando dardos, o mundo fica lançando ataques constantes, e assim somos nós. Mas essa menina estava lá. O rei de Israel rasgou a roupa apavorado, não podia fazer nada, havia se esquecido. Mas o profeta Eliseu, versículo 8, diz: homem, por que estás rasgando as tuas vestes?
Desde que venha a mim, que ele saberá que há profeta em Samaria. Oh, amados, Eliseu aqui representa a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Deixe que venha, porque eu vou curá-los. Aleluia! Jesus vai te curar, Jesus vai te mudar, te transformar, mas nós temos que ter um pouco de coragem. Coragem para abrir nossa boca, coragem para dar um passo, coragem de confiar. Você tem que ter ousadia, coragem de crer na palavra de Deus, porque eu vejo os crentes não crendo. Ele ouve, mas não crê. E diz lá Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, e quando eu lembro essa palavra de Deus, você tem que tomar isso para você e dizer: Senhor, isso é para mim, eu posso receber esse milagre, essa cura, essa salvação. Quantos na tua casa precisam de um milagre? Quantos na tua família estão precisando ser salvos? Quantos à tua volta que estão caindo, morrendo? Quantos que os muros das casas estão caindo? E quantos podem dizer como essa menina: se você tivesse lá em Israel, em Samaria, eu tenho Jesus para te pregar, e eu sei que ele pode mudar a tua causa. Porque é isso que Jesus está dizendo para você e para mim. O Jesus que nós servimos pode mudar a tua causa. O Jesus que nós servimos pode mudar a tua vida. O Jesus que nós servimos pode mudar os teus sonhos, as perspectivas. Se o mundo busca paz, a solução dos seus problemas em academias, em shopping center, comprando isso, comprando aquilo, mas a nossa salvação, a nossa verdadeira paz, a nossa saúde, a nossa riqueza, nós encontramos no Senhor Jesus. Vá até Ele com fé, vá até o Senhor com todo o teu desejo do teu coração, vá ao Pai dizendo: Senhor, eu não te solto enquanto tu não me abençoares. Onde estão os Jacós dos dias de hoje? Onde estão aqueles que vão até o fim? Amados, Deus diz para você que nós temos que ir até o fim. Não aceite o inimigo tirar os teus filhos da presença do Senhor. Não aceite o inimigo levar embora a vitória que Deus te deu. Não aceite fácil demais dizendo: não era para mim. É para você que Deus está falando. Deus tem promessa de vitória, de cura, salvação, milagre. Oh, Deus quer te abençoar como curou este homem aqui, que nós vamos ver que lá na frente ele foi curado, porque ele creu. No primeiro momento duvidou, porque levou dinheiro, riquezas. E eu quero lhe dizer uma coisa: a graça de Deus, a salvação do Senhor, as bênçãos de Deus, você e eu não compramos com dinheiro, não compramos com bens, mas compramos ou recebemos pela graça do Senhor dos Exércitos. É pela graça que estamos aqui hoje, é pela graça que Jesus te curou, é pela graça que você e eu estamos aqui hoje juntos, é pela graça que estamos aqui, amados. Não é pelo dinheiro. Esse rei Naamã, no primeiro momento, levou o dinheiro, os bens. Ele disse: talvez vou comprar, vou pagar. Mas nós não compramos Deus, não compramos Jesus. Ele só quer o seu coração, ele quer a sua fé. Ele quer que você entre num quarto. Quando ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali converse comigo, fale comigo, chore comigo. Igual eu falei para meu filhinho, é ali que nós resolvemos nossos problemas. É quando você entra no quarto e chora. Mas quando você sai dali, você sai renovado, você sai transformado, você sai dali com vestes brancas, limpas, você sai sarado, a lepra vai embora, o pecado vai embora, porque a lepra simboliza o pecado. Tem que sair, amados. Tem que sair o pecado. O pecado não pode ficar onde Deus habita. O pecado não pode ficar onde o Senhor está tomando conta. Eu sei que de uma coisa, amados, e eu sempre repito isso nas nossas pregações, talvez, mas eu gosto da declaração de Josué e de Moisés, quando estão diante daquele povo dizendo: olha, decida vocês a quem vocês querem servir, ou o Deus verdadeiro, ou os deuses aí de Canaã. Mas uma coisa eu sei: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se ele estava dizendo, mas eu já tenho decisão tomada. Decisão tomada. Você não tem que titubear diante das coisas do Senhor. Você tem que falar, como disse ali o menino Samuel: eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Ou como disse Paulo: Senhor, eis-me aqui, faz de mim o que tu quiseres.
Talvez o dia não foi bom hoje, mas eu posso cantar ao Senhor e glorificar o teu nome. Talvez muitas coisas aconteceram que te desagradaram, mas Deus está lá te cuidando. Você pode louvar e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me abençoado, porque o Senhor não tem enganado. Porque o Senhor não mente, porque o Senhor não falha, porque o Senhor é grande e poderoso. Ah, pastor, mas quantas coisas Deus poderia ter evitado? Sim, ele poderia, mas ele falou: é a hora, é agora. Deus tem os seus momentos, Deus tem os seus encontros, Deus tem as suas horas marcadas com cada um de nós. Sabemos que o salvar não pertence a nós, o pertence a nós é falar de Jesus, o salvar pertence a Deus, pertence ao Espírito Santo. O que nós podemos é apresentar Jesus para as pessoas e dizer: olha, eu tenho alguém que, se você for até ele, eu sei que ele pode te curar. Eu quero que você coloque isso no teu coração nesta noite. É tempo de você abraçar esse evangelho, como Martinho Lutero, como Savonarola, aqueles homens que foram educados de tal maneira que não ficaram com suas bocas fechadas, como Spurgeon, como Finney, como homens do passado, pastores da sua igreja, das suas igrejas, homens de Deus que têm falado, pastores que oraram por você e por mim, intercederam. Eles abraçaram o evangelho da paz. Pare de ficar titubeando com as coisas de Deus. Pare de ficar com os dois lados, amados. Não sei se você está percebendo, para nós terminarmos, mas nós estamos vivendo dias que não temos tempo mais de ficar querendo agradar a Deus e a Mamon. Deus está pedindo e falando para nós: o que você quer? Qual Deus que você quer servir? Com quem você quer andar? Porque não dá para andar mais junto, o mundo não dá mais. Deus tem nos chamado para encontro pertinho dele. Deus tem nos chamado para estar juntinho dele. Deus tem chamado você para estar junto dele, para entrar no Santo dos Santos e habitar no esconderijo do Altíssimo. O salmista orava: Senhor, que eu possa habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Deus está chamando você, Dediel, Maeli, Débora, Samuel, Aline, Valquíria, Anderson. Deus está chamando muitos que estão nos ouvindo nesta noite. Deus está chamando você para habitar no esconderijo do Altíssimo. Deus está chamando você para falar das maravilhas que Deus tem feito na tua casa. Deus está chamando você para falar das maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Deus tem te chamado para falar dos grandes feitos que Deus tem feito por você. Quantas vitórias você tem para falar? Mas nós falamos mais das derrotas ou daquilo que deu errado do que daquilo que Deus tem feito. Mas se você parar um pouquinho para meditar, você vai ver, como disse o profeta: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Deus tem nos sustentado, até aqui, Timóteo, venha comigo, venha sofrer um pouco mais comigo, Timóteo, as dores desse evangelho, os sofrimentos de Cristo comigo, que eu carrego, mas faça a obra, Timóteo, não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor te pede um pouquinho mais de coragem. O Senhor te pede ousadia. O Senhor te pede nesta noite: dê um passo, filho, que eu vou te abençoar. Dê um passo, que eu vou mudar a tua história. Dê um passo. Receba o evangelho nesta noite. Receba a palavra de Deus no teu coração nesta noite. Saia dessa letargia. Saia desse lugar de conforto que você e eu muitas vezes queremos ficar. Deus não chamou você para ficar em área de conforto. Deus chamou você e eu para a batalha. E os guerreiros se preparam para a batalha. Deus chamou você para orar, interceder, mudar situações. Deus chamou você para ligar e desligar. Deus chamou você para orar com fé. Deus chamou você para abençoar. A Bíblia diz que aonde você colocar as tuas mãos e seus pés, ali será abençoado. Por isso eu te agradeço nesta noite, Pai Todo-Poderoso. Eu te bendigo, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite. Vem estar tocando os nossos corações, vem estar selando esta palavra em nossos corações, vem estar enchendo cada um de nós com esta promessa, e que nós possamos, Pai, como Paulo, pegar esse evangelho, colocar em nossos corações e amá-los, ainda que todos falem de nós, não importa. O que eu quero é estar contigo, Senhor. Abençoa estas vidas, essas
casas, nesses lares, que haja milagres, que haja providência, que haja curas, que haja poder do alto, revestimento, que haja aleluias, que haja alegria em nossos corações, ainda que muitas vezes, Senhor, Pai, mas eu estou passando por tanta luta. Ore por aquilo que os teus olhos não estão vendo, glorifique a Deus por aquilo que você não está vendo. Eu oro nesta noite, Senhor, para que possamos nos revestir com as vestes de louvor, que possamos cantar ao Senhor, porque a arma do crente é a oração, a arma do crente é o louvor, a arma do crente é a palavra, e nós tomamos nesta noite, nos revestimos desta palavra, nos revestimos desta armadura, nos revestimos de todo o poder do alto nesta noite. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que esta palavra penetre os corações, almas, que o Senhor esteja sarando vidas, curando vidas, transformando nesta noite sonhos em realidades. É tempo, Senhor, é tempo de nós começarmos, que a nossa colheita seja abençoada, que a colheita desses irmãos seja abençoada, eu oro, que eles possam colher 100 por um, Senhor, que eles possam começar a praticar a fé, praticar o louvar, praticar o cantar, praticar o obedecer. Senhor, sela-nos nessa noite com o teu Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, amados.